Dois. Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, louvado seja Deus, por mais uma manhã, mais uma escola bíblica dominical, e a alegria do nosso coração poder servir os irmãos com a exposição pública da palavra nesta manhã. Quero convidá-los a abrir no nosso texto base, Neemias, a partir do capítulo 7, a partir do verso 5. Pastor Rony, no domingo passado, ele fez a exposição até o versículo 4. Nós daremos continuidade do versículo 5. E a nossa pretensão nesta manhã é poder fazer um panorama de todo esse capítulo 7. Esse capítulo 7 nos traz informações bem importantes acerca dos acontecimentos e dos desdobramentos que se deram depois de terminada a construção das muralhas. O pastor Rony, na semana passada, ele pregou do versículo 15 até o versículo 4, e ele fez a exposição desse momento aqui que nós temos na história de Neemias, da história do povo de Deus, em que foi terminada a reconstrução da muralha, e aqui nós temos diversos acontecimentos que são importantes que possamos fazer as suas devidas aplicações e análise. Neemias 7, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz assim: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: Estes são os filhos da província, que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamani, Mordecai, Bilzã, Bisperete, Bisvai, Neum e Baaná. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler até o versículo 7 e no decorrer da nossa exposição faremos leitura e menção dos outros versículos. Vamos orar mais uma vez, rogar ao Senhor pela sua graça e a sua misericórdia nesta manhã. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, pela oportunidade valiosíssima, Senhor, de estarmos reunidos em prol da Tua santa palavra. Rogamos pela Tua misericórdia, rogamos, Senhor, para que Teu Espírito Santo nos instrua, Senhor, com aquilo que será exposto, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que a Tua palavra seja exposta de forma fiel, ó Deus. Meus queridos irmãos aqui e aqueles que nos escutam, Senhor, de forma remota, compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor quis nos ensinar nesta manhã, por intermédio desse texto, desta narrativa. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através da exposição pública da Tua santa palavra. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o capítulo 7 com uma grande genealogia. Interessante ressaltar que daquilo que nós nos deparamos aqui no capítulo 7, muito remonta daquilo que já foi pregado desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Algumas questões que me chamam a atenção e eu quis trazer aqui como propósito para esta exposição. Enquanto eu pensava, meditava, refletia, lia para a exposição da palavra, eu pensei em pelo menos 3 objetivos que eu pretendo, de uma forma muito didática, para que a gente compreenda a partir da exposição desse capítulo 7. Vale ressaltar que na tarefa de expor um texto, todo texto traz as suas, obviamente, suas dificuldades, sejam elas contextuais, históricas, de aplicação.
E há textos que acabam sendo um pouquinho mais difíceis do que outros, né? Aqui no capítulo 7, por exemplo, nós temos um texto que, desde o versículo 8 até o versículo 65, nós temos uma grande extensão de uma lista genealógica. E a pergunta que pelo menos me motivou a pensar sobre esse texto é: por que a necessidade desse registro? Por que aprove a Deus que fosse registrado na narrativa de Neemias e que Neemias tivesse o desejo de trazer toda a lista que nós temos em média, aqui, de quase 43 mil pessoas que são citadas nesse capítulo 7. Então, eu quero pensar com os irmãos, primeiro, a importância do registro dessa genealogia no livro de Neemias. Os irmãos, provavelmente nas suas Bíblias, aqui no capítulo 7, devem ter alguma referência. Eu estou aqui, no caso, com a versão da NAA, que é a Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada. E embaixo aqui do subtítulo, que tem a relação dos que voltaram a Jerusalém, eu tenho Esdras, capítulo 2, verso do 1 ao 70. Esse texto também, basicamente na sua mesma estrutura, também está registrado em Esdras. Obviamente que no decorrer das exposições do capítulo 8, a partir do próximo domingo, os irmãos terão um melhor panorama, porque historicamente nós temos aqui uma referência de Neemias sobre Esdras aqui. Inclusive, no capítulo 8, o próprio Esdras é citado. Muito bem. Diante disso, eu quero pensar com os irmãos da importância desse registro. Detalhe, um registro que se torna importante porque aprove a Deus não registrar em apenas um livro, mas que fosse registrado em mais de um livro. Segundo, eu quero analisar com os irmãos a preocupação de Neemias com o legado do povo de Deus. É muito interessante a gente perceber como Neemias, ele é preocupado com o legado, com a história, com a identidade do povo de Deus. E aqui eu acho que nós teremos aplicações muito ricas a partir desse tópico. E um terceiro objetivo que eu pretendo com essa exposição é compreender que a restauração dos muros da cidade foi uma das etapas de uma obra maior. Isso é um objetivo meu com esse texto nesta manhã. Que a gente possa compreender que a restauração dos muros de Jerusalém foi uma das etapas de uma obra ainda maior. Muito bem. Dado o nosso conhecimento de objetivos com esse texto, vamos para o versículo 5. Vamos começar pelo versículo 5 e pelo versículo 6. Temos assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Primeiro momento até aqui. Meus queridos irmãos, motivado por essa pergunta, por que esse registro? Por que aprove a Deus inspirar Neemias, aprova o Espírito Santo, por meio de Neemias, escrever toda essa lista, que daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco melhor como é que se divide toda essa lista. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui, que eu acho que eles são muito importantes. O primeiro, Neemias considera importante que o registro dos repatriados do exílio babilônico, como de fazer esse registro como uma maneira de preservar e valorizar a história do povo de Deus e das suas raízes. Meus queridos irmãos, o que no primeiro momento eu aprendo com Neemias, logo aqui nesse versículo 5 e no versículo 6,
registrar a história do povo de Deus, registrar o seu legado, é sobretudo uma forma de honrar o nome de Deus. Era importante que todo o povo de Deus tivesse conhecimento de quem foram esses repatriados. Eles retornaram do exílio babilônico, voltaram para Judá e para Jerusalém. Neemias diz aqui que cada um voltou para a sua cidade, para o seu respectivo lugar, para a sua respectiva casa. Então é importante que o povo tivesse conhecimento de quem eram esses repatriados, quem era esse povo. Além disso, me chama a atenção também que preservar a memória é sobretudo, meus irmãos, valorizar quem somos, de onde viemos e qual é a nossa identidade. Eu acho que aqui, a partir do que a gente percebe aqui com Neemias, a gente precisa aplicar uma coisa no nosso coração que eu acho que ela é muito importante. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, todos nós que hoje estamos aqui no Médici, no ano de 2025, cada um tem seus roteiros e suas histórias de fé. Dos lugares onde iniciaram, com quem foram as primeiras pessoas que suas primeiras lideranças pastorais, quem foi que primeiro lhe aconselhou, quem foi que primeiro lhe evangelizou, quem primeiro lhe trouxe para a fé. Isso faz parte da sua história e da minha história. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Porque, meus irmãos, a nossa caminhada, ela parte de todo um trajeto. Como isso é importante? Como é importante guardar no nosso coração toda a nossa jornada de fé como um bonito memorial. Embora essa jornada também não é, isso acontece conosco, com cada um dos irmãos aqui, isso pode ter acontecido. Essa jornada também é carregada de pedregulhos, carregada de momentos difíceis. Talvez no começo da sua fé você se lembre, e talvez você tenha tristeza daquela época que você viveu, por quem você passou. E talvez já tenha subido no seu coração que você já, em algum momento já talvez tenha dito: eu não gostaria de ter iniciado lá. Eu não gostaria, Senhor, de ter começado onde eu comecei. Mas o que eu aprendo aqui com Neemias é que quão importante é guardarmos o memorial da nossa fé. Onde iniciamos? Com quem iniciamos? A comunidade de fé que nós começamos. E eu digo mais, isso não cabe apenas numa questão de fé, mas nós precisamos ter no nosso coração, de uma forma muito bonita, diga-se historicamente, os lugares que nós passamos dentro da sua carreira profissional, onde você foi forjado, onde você aprendeu as primeiras letras, onde lhe ensinaram os primeiros passos. Como isso é importante. Neemias queria que o povo conhecesse toda a genealogia dos repatriados que vieram do exílio da Babilônia. Meus irmãos, quem proporciona nossos roteiros é Deus. Quem proporciona a nossa jornada é Deus. Quem pavimenta nossos caminhos é Deus. Ele é soberano sobre tudo. Se Ele é soberano sobre a nossa história, na pedagogia de Deus Ele sabe porque, por exemplo, você nasceu na família que nasceu. Talvez já tenha subido no coração de muitos, talvez um lapso de pensamento, de desejo, ou talvez de consciência, de dizer: eu não gostaria de ter nascido nessa família. Talvez já tenha nascido no coração, ou brotado no coração de muitos, dizendo: como minha família é complicada. Eu não queria ter o pai que eu tive, eu não queria ter a mãe que eu tive. Talvez já tenha subido em muitos dos nossos corações pensamentos como esse. Mas com Neemias eu aprendo que quem é soberano sobre todos os nossos trajetos e da nossa vida é Deus. Foi Deus que me colocou na família que eu estou. Foi Deus que lhe colocou na família que você está. Foi Deus que deu o pai que você tem, a mãe que você tem, os irmãos que você tem. Meus queridos irmãos, foi Deus quem deu a José os irmãos dele. Foi Deus que deu a José aqueles homens, com aqueles pensamentos, com aquela maledicência no coração, de ter subido no coração deles, inclusive de assassinar José. Foi Deus que deu a família de José a José.
Aí quando é lá no capítulo 45 de Gênesis, José olha para os irmãos e dizem: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou mal em bem. E Deus fizesse com que eu estivesse onde eu estou, para que muitos de vocês não perecessem e não passassem fome. José entendeu a trajetória de Deus. Em outras palavras, José entendeu a pedagogia de Deus. A gente precisa ser mais resiliente com o nosso memorial do passado. A gente precisa olhar para o passado, irmãos, não com talvez uma perspectiva de dor, de tristeza, de lamúria, embora o nosso passado carregue isso também. O meu passado carrega lamúrias. O meu passado carrega lembranças que eu gostaria de não ter tido. O meu passado carrega ocasiões que eu gostaria de não ter vivido, mas na pedagogia de Deus Ele foi soberano sobre minha vida, e a graça dEle, desde o começo até o fim, tem me acompanhado. Eu preciso entender isso. E aqui é uma questão, que eu acho que ela é muito importante. Essa genealogia, ela nos ensina também que nós devemos nos lembrar dos dias difíceis. Neemias não queria que o povo lembrasse só das bonanças do povo de Deus, das alegrias do povo de Deus, mas que o povo de Deus lembrasse também a partir do nome daqueles que foram repatriados, dos momentos de dor, dos momentos de exílio, do momento que a Babilônia levou cativos o povo de Deus. Neemias achou que seria importante que fosse lembrado, e glória a Deus por esse memorial. Meus queridos irmãos, precisamos lembrar dos nossos dias difíceis como memorial. Eu sei que é difícil, e eu sei que não é toda situação de dor, de tristeza, de lamúria, que a gente vai conseguir exercer essa pedagogia no nosso coração, de forma nenhuma. Mas, à luz desse texto, eu aprendo sobretudo uma coisa: que Deus também está nos dias difíceis. Deus também está com os exilados. Deus também está com os cativos. E louvado seja Deus por isso. Deus estava com José, não só quando ele se sentou na cadeira de governador. Deus estava com José quando ele foi colocado no fosso para ser vendido. Deus estava com José quando ele foi colocado no cárcere, injustamente, acusado pela mulher de Potifar. E o texto ainda diz lá em Gênesis, em vários momentos: e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. E o Senhor era com José. Louvado seja Deus por isso. Olhe para os seus dias do passado como memorial, e tenha convicção de que Deus estava comigo, mesmo nos dias mais obscuros, mesmo nos maiores dias de luto, mesmo nos dias mais difíceis. Deus estava lá. Em seguida, a gente precisa entender um outro ponto aqui. Qual a importância dos registros e das informações dos registros? Em primeiro lugar, eu quero convidar os irmãos para a gente ir para o verso 61, por favor. Verso 61. Verso 61. O texto sagrado diz assim: os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Assá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. 62. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com as filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. 64. Estes procuravam o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. Verso 65. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir
a questão por meio de Urim e Tumim. Vamos analisar esses versículos. Eu quero tentar responder a pergunta. Qual a importância dessas informações que a gente acabou de ler? Qual o significado disso? De novo, por que Neemias quer que o povo tenha conhecimento sobre isso? Primeiro ponto que eu quero destacar: essas informações ajudam a garantir que apenas aqueles da linhagem pura poderiam exercer cargos importantes no templo e na comunidade. Meus irmãos, olha que interessante. Quando Neemias, ele lista, dentro desse censo que é feito por ele, quando ele lista aqueles que voltaram dessa linhagem que nós lemos, Neemias traz uma informação aqui muito interessante. Ele diz o seguinte: ele fala, no verso 64, que estes procuravam o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso não foram considerados impuros para o sacerdócio. O que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, para Neemias, o componente espiritual é determinante para que alguém ocupe um cargo de liderança numa comunidade de fé. Para Neemias, não basta que a pessoa apenas tenha predisposições de talento e de habilidades para que ela execute uma tarefa na igreja. Usando aqui o termo igreja no nosso tempo, é claro. Para Neemias, de forma nenhuma o componente espiritual poderia ser tirado dessa escolha. O que nós, como igreja, que estamos lendo esse texto hoje, no meu modo de ver, nós precisamos aplicar? Não equivale possuir talento. Não equivale possuir habilidade. Não equivale ter competência por serviço. É claro que isso é importante. É claro que alguém que é desempenhado a um serviço, inclusive na igreja, precisa ter predisposições mínimas de competência para exercitar o que ele vai exercitar. É claro que sim, mas Neemias não tira o componente espiritual da coisa. O que nós aprendemos? Da forma como nós lemos a igreja de Cristo hoje no século 21. Se Neemias fosse um pastor de uma igreja, para Neemias, se não for regenerado, você não tem condições de exercitar nenhum papel de liderança na igreja. Se você não for regenerado, você não tem condições nenhuma de pastorear pessoas, de liderar pessoas. Eu queria que a gente guardasse uma frase, que ela diz assim: pessoas erradas nos lugares errados, teremos uma tragédia. Pessoas certas nos lugares certos, haverá prosperidade. Neemias entendia isso perfeitamente. Neemias coloca diante de nós que a questão de Jerusalém não é apenas a reforma física e estrutural. Neemias coloca para nós que a reforma em Jerusalém também é espiritual. Também é espiritual. O que eu consigo compreender a partir dessa decisão de Neemias? Primeiro, isso é uma forma de se preocupar com a honra de Deus. Quando uma liderança, ela tem a preocupação de que pessoas certas ocupem os lugares certos, em outras palavras, ela se preocupa com a honra de Deus. Porque a obra é de Deus. O nome que está nessa obra é o de Deus. Nós precisamos entender que a obra de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com Deus.
Nós precisamos entender que o que eu canto, o que eu prego, o que eu faço, o que eu ajudo, o que eu contribuo, o que eu recebo, o que eu compartilho, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Porque a obra é de Deus, os propósitos é de Deus, a visão é de Deus, o caminho é de Deus, as ferramentas são de Deus. Meus irmãos, se eu não pregar, Deus levanta quem pregue. Se eu não fazer, Deus levanta quem faz. Nem que seja necessário que as pedras preguem, mas a palavra de Deus vai ser pregada. Neemias faz com que a gente compreenda que tudo que ele está fazendo não tem a ver com ele, tem a ver com Deus. É o nome de Deus, é a honra de Deus, é a glória de Deus. E isso, meus irmãos, é extremamente importante para uma visão bíblica nos tempos que nós vivemos. Porque qualquer coisa que nós temos, se ela é dada, se ela é vocacionada, é Deus que concede, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que salva, é Deus em todo momento, do início ao fim, é Deus. Ele é o alfa e o ômega de todas as coisas. Me parece que Neemias compreende isso muito bem. E ele queria que o povo entendesse isso. Ele queria que o povo entendesse que quem estava erguendo os tijolos era a mão do povo. Mas a obra não tinha a ver com o povo, tinha a ver com Deus. Ele queria que o povo entendesse que desde lá do capítulo 1, quando chegou a Neemias a informação de como estava devastada Jerusalém, o estado que estava Jerusalém, Neemias queria que o povo entendesse que ele não foi para a sua terra, para a terra dos seus pais, para que ele fizesse uma obra, para que ele fosse conhecido como o maior nome daquele que tinha erguido uma obra no Antigo Testamento. Neemias queria que eles compreendessem que aqueles muros precisariam ser levantados para a glória de Deus. Não era para ele, não era para o povo. Para Neemias, por que que ele faz questão de registrar que haviam sacerdotes que não encontraram na sua genealogia registros que provassem que eles eram da descendência a qual Deus havia determinado? Porque para Neemias, alguém profano num lugar santo é desonra para a igreja. Por que que Neemias não permite que esses sacerdotes tomem o serviço de Deus? Porque é desonra para Deus. É o nome de Deus que está sendo desonrado. Me parece que muitos de nós, Igreja de Cristo na sua dimensão plural, parece que nós, a geração da Igreja de Cristo, que estamos hoje no século 21, parece que nós temos dificuldade de entender um princípio. O princípio de que, no momento que publicamente, de forma pública, eu me coloco como servo de Deus, ou é atribuído a mim como alguém que compreendeu o Evangelho, que está numa igreja, numa comunidade de fé, e que subscreve toda a história bíblica e o Evangelho dado por Deus, e de todos os doutrinadores fiéis. Quando você diz isso, não é sobre você mais, é sobre Cristo, é sobre Deus. Se eu tiver atitudes ímpias e indecorosas na minha sala de aula, não é sobre mim, é sobre Deus. Se eu desfavoreço minha esposa em casa, não é sobre mim, é sobre Deus. Se eu interpreto de forma
negligente o serviço a qual me é posto, é vocacionado, e eu não me preocupo para fazer com qualidade, diante daquilo que Deus me concedeu, não é sobre mim, é sobre Deus. Precisamos entender isso. O que eu estou fazendo na igreja não é para mim, é para Deus. Meus irmãos, eu consigo imaginar, talvez a alegria, o texto não diz isso, mas a alegria de Neemias, ao contemplar toda essa muralha restaurada. E talvez no coração de Neemias, glórias sejam dadas a ti, Senhor, porque tu és digno disso e muito mais. Eu quero pedir para o pastor Jorge, por favor, colocar, pastor, Números 16, 40. Olha o princípio que Neemias utiliza para impedir que esses sacerdotes executem o serviço na casa de Deus. Por memorial, Números 16, 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá, o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Pastor, por favor, Números 18, verso 5. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Verso 6. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas do meio dos filhos de Israel, eles são dados de vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. O verso 7 e último, pastor, por favor. Mas você e seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar, ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. Obrigado, pastor. O que Neemias está falando aqui, irmãos, é esse princípio que está em Números. Sacerdotes que não fossem da descendência de Arão não poderiam oferecer sacrifícios no altar. Em outras palavras, ou para Neemias, ou colocamos alguém aprovado por Deus, ou nós não vamos corromper a obra de Deus. Nós entendemos com isso, meus irmãos, que para Neemias não tem meio termo quando o assunto é a obra de Deus. Ou alguém é posto na sua devida condição e aprovação diante de Deus, para servir da forma como Deus o instituiu, ou é melhor que ele não sirva, ou é melhor que ele não faça, ou é melhor que ele não ofereça, porque não é sobre Neemias, não é sobre o povo, é sobre Deus. Sobre Deus. Tentando responder ainda a pergunta, a importância desse registro de informações. Segundo ponto, ajuda a identificar as origens históricas de cada família, o que é importante para manter a coesão da comunidade. Neemias, ele preserva muito, eu acho isso muito interessante aqui. A maneira como ele preserva, a maneira como ele é cuidadoso sobre a coesão da comunidade. O que quer dizer essa expressão no português? Essa coesão é um interligamento harmônico. Então, para Neemias, quando fala da obra de Deus, tudo tem que ter coesão, tudo tem que ter coerência, tudo tem um sentido bem articulado, tudo tem um sentido bem harmônico, tudo é muito bem feito, tudo é muito bonito, tudo tem muita beleza. Não é de qualquer forma, não é de todo modo, não é de qualquer maneira.
Meus irmãos, a gente precisa entender que tudo isso presta de nós um serviço para que ele seja feito com a qualidade que Deus me vocacionou fazer com qualidade. Porque Deus nos dá as ferramentas, as condições, os braços. Então cabe a nós fazer. Até o versículo 7 tem uma coisa que me chama muita atenção. Muita atenção. Os irmãos já prestaram atenção, que já perceberam que desde o capítulo 1 até aqui, hoje nós vamos encerrar o capítulo 7, não nos é narrado nenhum episódio, nenhum acontecimento de alguma menção, entre aspas, sobrenatural para orientar Neemias. Em que sentido? O Senhor poderia ter mandado um anjo para Neemias quando ele estava servindo como copeiro? Poderia, sem nenhum problema, isso haveria, e o texto não teria, a história de Neemias não teria menos enriquecimento se fosse dessa maneira. Poderia. Deus poderia ter levantado um profeta que fosse até Neemias. Neemias, o Senhor está dizendo que tu farás uma grande obra, que tu vai para Jerusalém, na terra dos teus pais. Não aconteceu. Há uma tristeza em Neemias. Neemias vai para a oração, passa muito tempo orando, e Neemias nos diz, inclusive isso é dito aqui no capítulo 7, no versículo 5. Então o meu Deus me pôs no coração. O que eu aprendo? O que eu aprendo com isso? Meus irmãos, para que a gente faça a obra de Deus, eu não preciso de uma mensagem extraordinária, revelada por Deus, para me dizer como eu vou fazer, aonde eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, com quem eu vou fazer. E se Deus falar assim, que Ele faça, porque Ele é Deus. Mas nós não precisamos. Neemias não precisou que um anjo chegasse para ele e dissesse: Neemias, você tem que ir para a terra dos teus pais, tem uma obra para fazer, você vai ter dificuldade, vai levantar Tobias, vai levantar inimigos, e você vai ter muito processo para conseguir fazer essa obra. Não precisou. O que foi gerado no coração de Neemias é o que tem que ser gerado no coração de um crente. Eu sei que preciso, eu sei que tem a demanda, eu sei que é necessário. Senhor, me ajuda a fazer. E às vezes parece que a nossa geração é daquela que precisa que um anjo fale, que precise que alguém diga, que alguém se levante. Meus irmãos, se Deus colocou no seu coração para que você faça uma obra, ore ao Senhor, que Ele te dará condições, estratégias, Ele te dará a metodologia, Ele te dará a forma, Ele vai te instruir. Se a obra é de Deus, e é para a glória de Deus, é Deus que vai te conduzir a fazer. Do capítulo 1 ao capítulo 7, não vemos nenhum acontecimento dessa natureza para motivar Neemias. Como isso nos ensina? Dentro dessa perspectiva, para Neemias, não adianta uma reforma física, civil, estrutural, se o caráter espiritual é desconsiderado. O que eu aprendo com Neemias? Se é para crescer, cresça de forma ordenada, organizada e espiritualmente saudável. Se é para uma igreja crescer, glória a Deus por isso. Se Deus é o dono da obra, é Ele que vai sustentar essa obra. Mas os princípios bíblicos é que se cresça de forma ordenada, cada um em seu lugar,
exercendo seu vocacionado, cumprindo suas tarefas, de forma organizada. Sacerdote faz serviço de sacerdote, levita faz serviço de levita, cantor faz serviço de cantor, e todos da mesma obra, com as mesmas mãos, de forma incisiva, trabalhando para o progresso da obra, para a glória de Deus, mas cada um fazendo o que foi chamado, e espiritualmente saudável. Vamos agora entender um pouco essa genealogia. Os irmãos que gostam de conta, que não é o meu caso, esse capítulo 7 é um deleite. Neemias divide, para os irmãos terem uma ideia, todas as pessoas que são citadas aqui, em torno de 42.360. Dividida por família, dividida por lugar e dividida por profissões. Dividida por família, por lugar e por profissões. Detalhe. Ainda no capítulo 7, Neemias, além de pessoas, Neemias ainda conta cavalo, Neemias conta mula, e Neemias conta camelo e conta jumento. Do censo de Neemias não escapa nada. Neemias seria um excelente contador na antiga Jerusalém, um excelente contador. Ele faria imposto de renda sem nenhuma dificuldade. Ele é extremamente detalhista. Irmãos, isso é um documento riquíssimo isso aqui. Vamos lá. Para os irmãos terem uma ideia da gente fazer uma leitura panorâmica aqui, olha só. Neemias, ele primeiro faz o registro dos que retornaram com Zorobabel e outros. Isso está do 7, estou no capítulo 7, do verso 4 ao verso 7, parte A. Segunda lista, Neemias lista as famílias e os clãs. Capítulo 7, do verso do 8 ao 25. Terceira lista, Neemias lista cidades e vilas. Do capítulo 7, do verso 26 ao 38. Quarta lista, Neemias lista os sacerdotes. Verso 39 ao verso 42. Quinta lista, Neemias lista os levitas, cantores e porteiros do templo. Do verso 43 ao verso 45. Sexta lista, Neemias lista os servos do templo, descendente do servo de Salomão, do verso 46 ao verso 60. Sétima lista, lista dos que não podiam traçar sua genealogia. Foi o que nós expomos agora, do verso 61 ao 65. E do verso 66 ao verso 69, ele apresenta aqui para nós toda a população. Vamos do 66 ao 69. Toda esta congregação junta era de 42.360. Além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Verso 68. Os seus cavalos eram 736. As suas mulas 245. Os camelos eram 435. E os jumentos eram 6.620. Esse aqui é a conclusiva do censo de Neemias, que ele apresenta aqui para nós. Sabe uma coisa que me chama muita atenção aqui na toda essa lista de Neemias? É perceber como Jerusalém era uma cidade, e isso fica muito evidenciado aqui. O pastor Rony, no capítulo 7, voltando um pouquinho, o verso 4, né? O pastor Rony expôs semana passada. A cidade era espaçosa e grande. O que eu aprendo? Jerusalém tinha espaço
para crescer. Jerusalém tinha espaço para crescimento, dimensão para crescimento. Eu quero colocar uma aplicação com base nisso, que a gente deveria guardar no nosso coração. Não importa quanto você caminhou, não importa quanto que você aprende, não importa tanto que você estuda, não importa tanto que você já aprendeu de doutrina e de teologia até hoje, que você tem 10, 20, 30 anos de crente. Você sempre tem espaço para crescer. Você sempre tem condição de ser mais espiritual. Você sempre tem condição de servir melhor a Deus. Você sempre tem espaço para crescimento. Nunca chegue no seu coração: para mim tá bom que eu já aprendi. Para mim tá bom que eu já sei. Nunca use do que melhor é ofertado no púlpito da sua igreja, da nossa igreja, do que melhor é pregado. Nunca use isso como artifício para você não estudar. Louvado seja Deus que há uma tribuna bíblica que prega a palavra para nós. Louvado seja Deus por isso. E aproveite do que é pregado, do que é ensinado, porque isso é graça de Deus. Quando Deus coloca uma liderança bíblica numa tribuna para que seja exposta a palavra de forma fiel. Mas não use isso como artifício para que você não leia, para que você não estude, para que você não aprenda. Muito interessante Neemias registrar que Jerusalém era espaçosa. É como se Neemias dissesse: temos condições de crescer, mas nós não vamos crescer de toda forma. E isso a gente tem que guardar no coração também. Se tem espaço para que a gente cresça, que não cresça de toda forma, que não cresça de forma desordenada, mas que cresça de acordo com os parâmetros de Deus. Vamos para a parte final. Verso 70 ao verso 73. Verso 70 ao verso 73. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Verso 73, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Porção final da nossa exposição. O que eu aprendo com Neemias aqui? Irmãos, Neemias termina esse capítulo falando da importância do povo ter se unido para a obra, não só na força do braço, mas na generosidade da manutenção da obra, do investimento da obra, do patrocínio da obra. Tem um detalhe aqui que eu achei interessantíssimo. Os irmãos vão perceber que do verso 70 ao verso 73, Neemias vai apresentando uma cadeia uma cadeia hierárquica social
dos contribuidores da obra. Verso 70, o governador deu para o tesouro, deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. 71, chefes de família deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo, governador, chefes de família e povo. Como é que uma obra cresce? Só liderança pastoral? Só corpo diaconal? Só ovelha? Não. Do governador ao povo, todos contribuíram, todos trabalharam. Neemias diz, isso a gente viu no capítulo 5 e 6, ele trabalhou, governador, ele disse, eu rejeito meu privilégio de governador, parafraseando Neemias, para lidar com tijolo e cimento. É muito equivocado da nossa parte ser talvez um tipo de ovelha que é exigente no crescimento da sua igreja, da minha igreja, e acha que é responsabilidade de só quem é liderança, de só quem pastoreia. Não é o que a gente aprende com Paulo, não é o que a gente aprende com Neemias. Governador foi generoso, chefes de família foi generoso, povo foi generoso, todo mundo foi generoso. Minha responsabilidade diante de Cristo, para servir ao corpo, como ovelha, é da mesma maneira que todos os irmãos. Quem é o cabeça é Cristo, abaixo de Cristo é todo mundo ovelha, exercendo a obra de Cristo dentro dos seus devidos vocacionados, é claro, e com responsabilidades diferentes, mas todos com a mão na massa, todos com a mão no cimento, no tijolo e na reconstrução. Interessante perceber como o exemplo e atitudes piedosas são decisivas na obra de Deus. Governador, chefe de família e o povo. Aí tem uma questão interessante. Vou tentar trazer uma aplicação para não só para a nossa vida pública, mas para a nossa vida familiar. A gente às vezes exige muito que o nosso cônjuge seja talvez mais espiritual do que a gente percebe que ele seja. E dentro como um conselho bíblico, isso não tem nenhum problema. Da mesma forma, a gente exige, às vezes, que os nossos filhos sejam mais crentes. Mas tem uma coisa aqui. É muito nítido para mim, e Neemias sabia disso, que se não começasse por ele como governador, era mais difícil convencer o povo a ser generoso. Antes que eu exija para que meu filho seja melhor, para que meu cônjuge seja melhor, que eu desempenhe o papel que eu preciso desempenhar. Antes que eu exija que meu cônjuge leia mais a Bíblia, que eu leia a Bíblia. Antes que eu exija que a minha família seja mais espiritual, que eu seja mais espiritual. Neemias entendia isso perfeitamente. Como arremate final, irmãos, eu quero, e com isso eu finalizo minha exposição, eu quero tentar arrematar 3 pontos, isso é muito difícil porque tem muita coisa aqui, 3 pontos, que eu aprendo com Neemias, que eu acho que são 3 lições, e eu quero encerrar com essas 3 lições. A primeira, Neemias era uma pessoa desprendida espiritualmente. Neemias era uma porta aberta para a direção de Deus.
Nós lemos isso lá no versículo 5, né? O Senhor, então o meu Deus me pôs no coração. Neemias era convicto do que ia fazer, como fazer, para quem fazer e de que forma fazer e com quem lidar. Isso Neemias aprendeu como? Com oração. Com oração. Segunda lição, Neemias não negociava princípios. Neemias não relativiza as escrituras. Apresentaram os sujeitos para ser sacerdote. Para Neemias, está dentro do critério lá de números? Tá não, Neemias, então não ocupa. Tem condição espiritual de exercer o papel na igreja? Tem não. Não, então não ocupa. Ele não relativizava. Ele não negociava. Terceira e última, Neemias nos ensina que quem sustenta a obra de Deus é o povo de Deus. O povo de Deus sustenta a obra de Deus. Governador, chefes de família e o povo. Quem mantém a obra de Deus é o povo de Deus. Todas as vezes que seja apresentada na nossa igreja local qualquer trabalho, qualquer dimensão que é para Deus ser glorificado, todo o povo desta comunidade local, pelo que nós aprendemos com Neemias, é responsável por essa obra e por esse projeto. Não importa se é sacerdote, se é cantor, se é levita, todos são o mesmo povo. E tudo é para a glória de Deus.